Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta oportunidade, dentro da palavra profética que o Senhor nos tem dado, de que 2022 é o ano da realização, da concretização, da consolidação de projetos que nasceram no coração de Deus, projetos que decorrem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as pessoas que estão em nosso entorno e também para esta igreja, para esta congregação e para as congregações deste setor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 15. Eu coloquei como título nesta mensagem: Novas Conquistas para 2022. Porque quando o Senhor nos dá um desafio, quando o Senhor nos dá uma tarefa, Ele também nos dá os mecanismos, Ele nos dá o memorial descritivo. Ele disse para Noé construir uma arca e deu para Noé o tipo de madeira, as medidas, o tipo de betume com que aquela arca seria betumada. E assim, em todas as oportunidades que Deus deu uma tarefa, um mandato para os seus servos, Ele disse como eles poderiam fazer. Novas conquistas para 2022. Josué capítulo 15, versículo 16, 17, 18 e 19. Enquanto os irmãos encontram esse texto, nós vamos fazer a seguinte explicação. Deus dera 142 cidades, ou melhor, 124 cidades para a tribo de Judá. E esta cidade que nós vamos nos referir, cujo monte era o ponto geográfico, Deus coube a Calebe. Como Calebe expulsou todas as pessoas que moravam naquele lugar, porque Deus prometera que eles habitariam em cidades que eles não construíram. Deus prometera que eles usufruiriam de olivais e de outras plantações que eles não plantaram, colheriam onde não plantaram. Promessa que permanece na nova aliança para os filhos de Deus. Todas aquelas cidades foram desocupadas, mas aparentemente essa cidade foi repovoada. Então nós vamos ler no versículo 16 o seguinte: E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, ou Otoniel, em algumas traduções, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção,
pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Queridos irmãos, esse texto é repetido no livro de Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 11. E como nós vimos, ele descreve uma conquista que nós podemos nominar como uma conquista militar. E o Espírito Santo fez com que esse texto, esse relato, ficasse registrado 2 vezes na Bíblia, como uma reafirmação, para que todo homem, toda mulher de Deus, fiquem aptos, preparados, qualificados, competentes para realizar novas conquistas. A repetição desse texto em 2 livros da Bíblia não foi um equívoco, mas uma expressão da sabedoria, da pedagogia e da didática do Espírito Santo. Uma das formas como Deus trabalha para que a sua palavra fique inculcada em nossas mentes é exatamente a repetição. Glória a Deus. Nós estamos estudando nas lições bíblicas deste trimestre, na classe de adultos, que a Bíblia é um livro que não contém palavras inúteis ou desnecessárias e que todo o seu conteúdo é divinamente inspirado e que ela é a boca de Deus falando com o homem. O nosso texto áureo de hoje, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos disse: toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu não gosto daquela tradução que diz: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Eu gosto mais desta, que diz: toda Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O texto que nós lemos, irmãos, como disse, fala sobre a conquista ou a reconquista de um território pelo povo de Deus. Deus, meus amados irmãos, tem sempre algo novo para o seu povo conhecer, para o seu povo conquistar. O povo de Deus é um povo que relembra o passado, porque o Senhor esteve conosco e nós somos testemunhas daquilo que Ele tem feito, mas é um povo que celebra o presente, porque Deus está conosco hoje. É Ele quem vai à nossa frente hoje. É Ele quem endireita os caminhos tortuosos hoje. É Ele quem quebra as portas de bronze hoje. É Ele quem despedaça os ferrolhos e os cadeados de ferro hoje. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo inteligente, é um povo realizador, é um povo de novas conquistas, é um povo produtivo. E o Espírito Santo me motivou a pregar esta mensagem para dizer a você que veio hoje a esta igreja para ouvir algo da parte de Deus para a sua vida. Que no plano de Deus existe previsibilidade para que você realize
novas conquistas em sua vida. E como o Espírito Santo nos disse ontem, juntamente com o plano, já existem os recursos necessários para a sua consolidação. Deus não nos dá um plano para que depois nós fiquemos frustrados, ou depois nós fiquemos com o pires na mão, ou com o chapéu na mão, pedindo: ajude-me a realizar este plano que Deus me deu. Quando Deus dá um plano, Deus já dá também os mecanismos necessários para a realização daquele plano. Glória a Deus. Eu creio que por esta palavra que eu estou pregando, Deus está abrindo uma possibilidade para você dar uma verdadeira guinada em sua vida. Uma guinada de 180 graus. Em primeiro lugar, em sua vida espiritual, para que você não seja apenas um convertido, mas para que você seja um homem e uma mulher maduros, crescidos. Como disse ontem, uma pessoa que deixou as coisas de criança e cresceu na estatura projetada pelo Pai. Se há algo, irmãos, que nós temos que fazer em nossas vidas, é remover de nossas vidas tudo o que possa limitar ou impedir o fluir das bênçãos de Deus sobre nós. Precisamos fazer isso em nossa vida pessoal, precisamos fazer isso em nossas casas, em nossas famílias. Eu não sei se os irmãos já se lembram, ainda se lembram, mas eu já disse que na minha casa ninguém grita. No meu escritório também ninguém grita. Porque gritarias e outras manifestações da carne impedem a presença do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. E eu quero que o meu escritório seja um lugar de realização de grandes milagres. Eu quero que a minha casa seja também um lugar de realização de grandes milagres. Se alguém gritar, grita escondido. Porque no meu escritório, na minha casa, gritou, está fora, está dispensado. Aviso prévio, sem precisar cumprir o tempo. Porque eu quero que lá seja um lugar onde o Espírito Santo goste de estar. Onde as pessoas perturbadas entrem e quando entrarem, sintam o impacto da presença do Espírito Santo e sejam libertadas por respirar o oxigênio que tem ali naquele lugar. Então, irmãos, nós precisamos remover de nossas vidas tudo o que possa impedir, ou possa limitar o fluir das bênçãos de Deus sobre nós. Precisamos fazer isso não apenas na nossa vida pessoal, familiar e no ambiente onde nós temos autoridade, mas os pastores precisam fazer isso também em suas igrejas, remover os obstáculos que possam limitar ou impedir o fluir das bênçãos do Senhor sobre a igreja. É uma tarefa difícil, porque ela é dolorida, mas é preciso trabalhar em cooperação com o agricultor. Porque o trabalho do agricultor é remover, é cortar a vara que não dá fruto, e limpar aquelas varas que dão fruto, para que elas deem mais fruto ainda. Em 1 Coríntios, capítulo 13
E versículo 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Uma outra tradução diz: acabei com as coisas de menino. O que o apóstolo está nos ensinando é o seguinte: quando eu era criança, eu pensava, falava, sentia e agia como uma criança. Mas quando me tornei adulto, eu amadureci e passei a pensar, a falar, a sentir e a agir como uma pessoa crescida. O que significa isso na prática, irmãos? Significa que há pessoas crescidas fisicamente, mas o espírito, a mente e o coração não se desenvolveram da maneira como deveria. Então, meus amados irmãos, apesar do tempo passado, apesar de estarem na igreja há tantos anos, ainda permanecem pessoas infantis, continuam sendo teimosos, continuam sendo murmuradores, porque veem defeito em tudo, são invejosos, egocêntricos, passionais, porque são movidos pela paixão, são pessoas de pavio curto, que não pensam duas vezes antes de explodir diante de alguma contrariedade. E por agirem como crianças, emocionalmente falando e espiritualmente falando, porque ainda não cresceram, são pessoas explosivas, são pessoas impulsivas, são pessoas geniosas, agem por impulsos, sem refletirem naquilo que estão falando ou naquilo que estão fazendo. E também agem como se os donos da verdade, são intransigentes e estão sempre prontos a defenderem com unhas e dentes o seu ponto de vista. Esse grupo normalmente fala: eu sou muito correto, comigo é 8 ou 80. Na verdade, agem assim porque ainda não produziram aquela parte do fruto do Espírito chamado longanimidade. São também pessoas possessivas, controladoras, querem saber todos os passos que foram dados pelo outros. Vamos ser claros, irmãos. Uma coisa é a pessoa ter interesse como o outro está, ter interesse no bem-estar do outro. E outra coisa, irmãos, completamente diferente. São dois pontos longínquos, equidistantes. É a pessoa ter uma personalidade controladora. Ela querer saber todos os passos que foram dados por alguém. Alguns querem controlar até o pensamento. Querem que o outro diga: o que você está pensando? Não estou pensando. Não, você está pensando alguma coisa. Você está me escondendo alguma coisa. Fala o que você está pensando. Olha, irmãos, pobres daqueles ou daquelas que são casados com uma pessoa de personalidade controladora, possessiva. Se você se casou com um possessivo ou controlador, resta orar, jejuar, eu não sei, estude a palavra de Deus, procure na palavra de Deus o que pode fazer para resolver esse seu problema. Agora, se você ainda não casou
com o possessivo, com a possessiva, com o controlador, com a controladora, e você percebe que o seu candidato ou a sua candidata é uma pessoa obcecada para saber tudo a seu respeito, é uma pessoa possessiva, controladora, pule desse barco, pula desse barco. Eu tenho um amigo, irmãos, ele estava noivo, e a noiva dele, ela era uma pessoa um tanto difícil nessa área, afins, ciúmes, possessiva, controladora. E esse meu amigo, ele fez um jejum de 30 dias, 30 dias sem comer. Ele terminou esse jejum, eu era solteiro ainda, ele me ligou dizendo: olha, eu fiz um jejum de 30 dias e eu estou muito magro, eu não queria voltar para São Paulo, magro assim, posso ficar na sua casa? Eu, claro que pode. E ele ficou um tempo ali comigo, e o noivado terminou. Ele não tinha o segundo grau, ele fez o segundo grau. Daí ele entrou para a faculdade de Direito e se formou em Direito. E hoje ele é pastor de uma igreja, uma das nossas igrejas no interior do estado de São Paulo. Deus teve misericórdia dele. Ele pagou um preço, que foi fazer esse jejum prolongado, mas o Senhor veio em socorro dele e o livrou. A história da sua vida seria outra. Agora, irmãos, os verdadeiros adultos, como Samuel, Paulo, Timóteo, Lucas e o próprio Cristo, e tantos outros servos e servas de Deus, são aqueles que pensam e agem com sabedoria, com inteligência, e que falam com retidão, amam a verdade, a clareza, e agem com fé, com piedade, com compaixão, e agem no temor do Senhor. E meus amados irmãos, somente aqueles que amadurecem os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, e não são controlados pelo que sentem em seus corações, mas são controlados pela palavra e pelo Espírito. Essas pessoas realmente se tornam adultos, crescidos diante de Deus, como o apóstolo Pedro nos orienta em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vontade de Deus para todos os seus santos é que estes cresçam, amadureçam diante dele, para alcançar um patamar semelhante ao de Cristo, em seus atos, em suas palavras, em seus pensamentos e em suas ações. Foi por isso que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, até que todos, porque o projeto não é para alguns, o projeto de Deus é para todos. A Bíblia diz, vou ser repetitivo, que ele dá apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para a igreja com esse objetivo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Uma pessoa madura, independente da sua idade, não fala nada de forma impensada, não age por impulso, mas mantém vigilância sobre o seu próprio comportamento. Ela discerne bem todas as coisas. Ela administra os seus pensamentos, submetendo os seus pensamentos a filtros como equidade, piedade, simplicidade, compaixão, moderação e outros padrões de comportamentos semelhantes, demonstrados e expostos nas Sagradas Escrituras. Essa pessoa que cresceu, ela não se deixa ser conduzida pelo fogo de paixões, e nem pela fogueira de vaidades, por aplausos, por parabéns, por tapinhas nas costas. E ela não perde o seu precioso tempo discutindo com tolos. A Bíblia diz que quem dá uma resposta sábia a uma pergunta tola se torna uma pessoa tão tola como aquele que fez a pergunta. Então, uma pessoa que cresceu em Cristo, ela não perde o seu precioso tempo discutindo com tolos que não querem ajuda e nem também viajam em ilusões criadas por si mesmas e também não se autoflagelam com coisas que nunca vão acontecer, coisas que não passam de meras suposições. Dizem os estudiosos que 95% das coisas que consomem o nosso tempo, que nos deixa sem dormir à noite, nunca vão acontecer. Então, meus amados irmãos, existem coisas que são meras suposições e nós não podemos envolver as nossas almas com sofrimentos, flagelos, angústias, dores de coisas que nunca vão acontecer, que são apenas meras suposições. Agora, todo crente que se alimentou corretamente da palavra de Deus, todo crente que deixou de se alimentar com leite racional e passou a se alimentar com alimento sólido, que é o alimento que aqueles que cresceram se alimentam, são pessoas que estão livres das infantilidades emocionais, que não são nada mais e nada menos do que pode se traduzir por andar segundo a carne, ou andar na carne e não no espírito. Um outro exemplo, irmãos, nesta mesma linha, está em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 12, onde está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, Paulo escrevendo a Timóteo, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus. Esse ensinamento tão importante que Paulo deu ao então jovem Timóteo, serve também para nós, qualquer que seja a nossa idade. Porque a partir do momento que nós ultrapassamos a infância biológica,
nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, ter um outro comportamento. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: não importa, Timóteo, que você seja jovem, comporte-se de maneira madura, e ninguém vai desprezar a tua mocidade, ninguém vai deixar de reconhecer o teu ministério. Ou seja, demonstre maturidade na forma de falar, na maneira de agir, nos seus pensamentos, na exposição dos seus sentimentos e emoções, nas coisas espirituais, na fé, na santidade, na forma como você trata a outras pessoas. E assim, Paulo disse para Timóteo: você se tornará um exemplo para os fiéis. Queridos irmãos, não importa a idade, se nós somos jovens como Timóteo, ou se já somos mais experientes como Paulo, que chegou a se autodenominar Paulo, o velho. O que realmente importa é desenvolver e demonstrar maturidade em todas as áreas da vida, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja materialmente. Somente assim é que nós chegaremos à estatura de Cristo, assemelhando-nos com Ele, tornando-nos uma espécie de clones de Cristo, em palavras, em sentimentos, em pensamentos, porque a proposta do Evangelho é que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é que nós tenhamos a mente de Cristo, assemelhando-nos a Ele, andando como Ele andou, seguindo o seu exemplo. O equilíbrio emocional, irmãos, o equilíbrio sentimental, a sobriedade intelectual, a clareza no tocante às coisas do Espírito, porque até para glorificar o nome do Senhor, nós precisamos fazê-lo com inteligência, nós precisamos fazê-lo com clareza. Há momentos que alguém fala algo e nós não podemos dar glória a Deus, nós temos que falar misericórdia. Então, até para glorificar o nome do Senhor, nós precisamos de clareza, precisamos de sabedoria. Glória a Deus. Tudo isso é componente de maturidade. E essa sociedade que nós vivemos, irmãos, que agora é chamada de sociedade líquida, porque as pessoas têm pressa, as pessoas não mais projetam a médio prazo, nem a longo prazo. Essa sociedade, ela admite, ela aplaude atitudes de infantilidade por adultos, porque a regra é: teve vontade, faça. Cada um faz aquilo que tiver vontade. Porém, esse não é o plano de Deus para os seus filhos. Nós somos uma nação, tirada entre ou dentre as nações da terra. Uma nação que foi profetizada no Antigo Testamento. Uma nação que surgiria, glória a Deus, de um povo que se assentaria para ouvir a instrução da palavra de Deus, profetizou o salmista. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, nós que queremos aproveitar a palavra que Deus nos deu nesse ano de 2022, para consolidação, para realização
de projetos nascidos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E também para esta igreja, nós temos que remover de nossas vidas. E também remover do meio desta congregação e deste setor tudo o que possa limitar o fluir das bênçãos de Deus sobre nós. Deus não nos chamou para ser bonzinhos. Deus nos chamou para obedecer o que o Espírito diz à igreja, para obedecer a sua palavra. Ainda que isto custe amizades, ainda que isto custe processos judiciais, nós temos que fazer o que o Espírito diz. E Paulo disse: se eu estivesse procurando agradar aos homens, eu seria uma pessoa sem caráter, eu seria um homem miserável. Porém, importa obedecer a Deus e não aos homens, agradar a Deus e não aos homens. Então, se nós queremos aproveitar este ano de 2022 para a concretização de projetos que estão em nosso patrimônio espiritual, nós devemos agir de maneira compatível para que isto aconteça. Agora, e por que estou falando até de forma demorada sobre deixar as coisas de menino? A palavra de Deus, ela é bastante clara. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, onde eu fiz essa menção, mas não li o texto, e hoje quero ler o texto. Ele disse: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado para o Pai. Agora, irmãos, nós estamos diante de uma escolha, e o Espírito Santo não vai apertar o pescoço de alguém. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai forçar ninguém a tomar uma decisão. Porém, nós estamos diante de uma escolha. Você quer continuar criança, agindo com infantilidade, ou você deseja crescer à estatura projetada pelo Pai? É uma pergunta, e cada um é livre para fazer a sua própria opção, com os benefícios, com as consequências da opção que fizer. A minha parte aqui é anunciar, e eu não quero, eu não espero chegar no céu e ser reprovado, porque o Espírito mandou dizer algo à igreja, e eu me mantive covarde, e eu me mantive inerte, e não agi dentro daquilo que o Espírito disse. Quantos anos a mais eu tenho para viver aqui? Eu não sei. Pode ser 1, 2, um dia, uma hora. Eu sei que com 67 anos que eu tenho, eu não posso esperar não sei quantos anos. Agora, a eternidade é para sempre. Glória a Deus. Eu prefiro diminuir o meu rol de amigos. Eu prefiro diminuir o número de pessoas que mandam um WhatsApp. Eu prefiro perder pessoas que estão inscritas nas minhas redes sociais, mas não faltar com a verdade perante a igreja do Deus vivo. Aleluia. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo e a palavra de Deus e a igreja, esses três, Espírito,
palavra e igreja estão trabalhando conjuntamente e estão investindo para que você se torne uma pessoa qualificada para a consolidação de todas as bênçãos projetadas por Deus para a sua vida. E também o Espírito, a palavra e o ministério, a igreja está investindo forte para que todas as bênçãos projetadas por Deus para esta igreja se tornem realidade neste ano de 2022. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você já é uma pessoa abençoada, o Espírito Santo quer que você conheça um caminho ainda mais excelente. Um caminho que levará você a novas realizações, levará você a novas conquistas. E você vai emigrar da bênção para a super bênção. E depois que você estiver na super bênção, você vai emigrar para a mega bênção. E depois da mega bênção, para a giga bênção. E depois da giga bênção, para a tera bênção. E depois para a penta, para a hexa, para a zeta e para o que eu coloquei como iota bênção. Ali está a tabela. Os irmãos que são matemáticos ou que estudaram matemática entendem perfeitamente o que eu estou falando. E aqueles que não estudaram matemática, peça ao Espírito Santo que pela revelação venha suprir o conhecimento que lhe falta de matemática. Porque, meus amados irmãos, não há limites para aqueles cujos corações estão tocados pelo Espírito Santo. Para aqueles que dizem sim para Jesus, que dizem sim para a palavra. E eu quero dizer a você, que se você é uma pessoa bem-sucedida em uma área da sua vida, mas tem dificuldade em outras áreas, nesta noite, Deus está entregando o segredo. Deus está entregando o mapa da mina, para que você tenha vitória total em todas as áreas de sua vida. E você vai realizar novas conquistas para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Bem entendido, Deus está entregando a você o segredo para a completa vitória na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, emocional, sentimental, amorosa, familiar, matrimonial, acadêmica, manutenção da sua saúde, restauração da sua saúde, êxito ou alavanque em sua carreira profissional, financeira, negócios, enfim, em todas as áreas de sua vida, onde houver espaço para Deus operar, onde houver uma atitude de santificação, onde houver um ambiente preparado para o Espírito Santo, vão acontecer milagres, prodígios e maravilhas. Para mim, esta noite é uma noite de glória, uma noite da glória de Deus, uma noite de revelações, uma noite de manifestação da ciência e do conhecimento de Deus. Porque, meus amados, quando nós nos reunimos em o nome do Senhor Jesus e a palavra de Deus é pregada, os milagres acontecem. Está escrito que eles saíram e pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor pelos milagres que se seguiam. A palavra de Deus é enviada do céu, é uma palavra que cura todas as enfermidades. Cura as enfermidades do espírito, cura os defeitos da personalidade, cura as enfermidades da alma e cura também as enfermidades do corpo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ó Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que esta palavra esteja curando, esteja libertando, esteja removendo enfermidades que estão na mente, enfermidades que estão na categoria de fortalezas. Mas a tua palavra é dinamite para destruir fortalezas, para destruir tudo que se levante contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Há um movimento espiritual aqui, irmãos. Há um movimento espiritual, um movimento de cura, um movimento de santidade, um movimento de transformação, porque Deus quer fazer, Deus quer libertar. E esses defeitos da alma, defeitos da personalidade não podem continuar existindo em uma alma salva. Uma alma salva. Aleluia. Em nome de Jesus. 2022 é o ano da consolidação de sonhos, de visões e de projetos gerados pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como disse aos irmãos, jamais Deus deu um sonho, uma visão, um projeto para um servo seu ou para uma serva, sem que ele também não tenha dado concomitantemente e sucessivamente todas as ferramentas, todos os meios, todos os recursos necessários para a realização, para a consolidação daquela visão, daquele sonho, daquele projeto. Então, amados, é Deus quem dá o sonho, é Deus quem dá a visão e o projeto pelo seu Espírito Santo. Como disse ontem para os irmãos, sonhos e visões são subprodutos do derramamento do Espírito Santo, de acordo com a profecia de Joel. Então, ele dá o sonho, a visão, o projeto pelo seu Espírito Santo e também dá os meios e os recursos para a realização e para a consolidação daquele sonho, visão ou projeto. Agora, meus amados, é preciso ter discernimento espiritual para ter clareza e ver esse sonho, ou essa visão, ou esse projeto, porque é a clareza do seu sonho, ou da visão, ou do projeto, que vai ativar o seu potencial de conquistador. Quando você sabe exatamente o que quer realizar, o que quer conquistar, o que quer alcançar, quando você sabe onde você quer chegar, o potencial de conquista que Deus colocou dentro de cada um de nós é ativado. Com isso, nós já começamos a entender como Otoniel conquistou aquele monte. Você começa a entender que existe uma cidade, que existe um monte que tem o seu nome, que Deus preparou para você, é seu patrimônio, mas Deus está esperando que você se levante e que você tome posse de todas as armas espirituais e vá para a conquista.
Porque você não pode ir para uma conquista desarmado. Você tem que ir para uma conquista armado e treinado para a utilização das nossas armas, que são armas poderosas em Deus, armas de ataque e armas de defesa, porque o crente, ele não fica só na retaguarda e na defesa. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Resistir o diabo não é fugir do diabo. Resistir o diabo é enfrentar o diabo, não é andar para trás. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos nos levantar, munido de armas espirituais, devidamente treinados e preparados, e partir para a conquista. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, como eu disse, antes de qualquer outra coisa, é preciso que nós saibamos quais são as coisas que nós temos que realizar nesta vida antes de morrer. E também é preciso estar disposto a morrer pelas coisas que nós temos a realizar. Morrer pelos sonhos, pelas visões e pelos projetos que o Senhor nos tem dado. Quando isso ficar claro em nosso coração, nós vamos nos levantar pela manhã e vamos abrir os nossos olhos e vamos louvar a Deus e vamos caminhar em ousadia, em coragem e em vitória, sabendo que existe um objetivo a ser alcançado. Agora, irmãos, nós precisamos fazer desse objetivo a nossa paixão, e estar apaixonados por isso, estar apaixonados de tal forma pelos objetivos que Deus coloca dentro de nós, a ponto, como já disse, de estarmos dispostos a morrer por esses objetivos, dispostos a vender tudo, dispostos a abrir mão de qualquer coisa que se possa nominar para alcançar o objetivo que o Senhor colocou dentro de nós. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. Na primeira reunião que ele fez com seus discípulos, ele disse a eles: meus amigos, eu tenho um objetivo na vida, eu vou morrer por ele. Que fique bem claro, eu vou dar a minha vida por esse objetivo. Eu vim para dar a minha vida pelos pecadores. Agora, irmãos, no texto que nós lemos, no livro de Josué 14, existem lições preciosas. Pelo adiantado do tempo, nós vamos olhar apenas para esse personagem que se destacou neste texto, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Otoniel representa as pessoas que sabem que têm um sonho para conquistar, as pessoas que sabem que têm uma meta para alcançar e que estão dispostas a enfrentar adversidades e que estão dispostas a ir até as últimas consequências, que estão dispostas a correr risco de serem ridicularizadas, risco de serem perseguidas, riscos tais para a realização daquele sonho, daquele objetivo que Deus colocou dentro do seu coração. Porque quando Deus coloca um objetivo em nosso coração, nós não podemos inibir o crescimento desse objetivo. Pelo contrário, nós temos que alimentar este objetivo com orações, com jejuns, com bons pensamentos, para que este objetivo se torne maior do que nós mesmos.
Nos dias de Otoniel, certamente existiam muitos jovens que queriam se casar com Aquisa, a filha de Calebe. Mas nós vamos encontrar esse personagem, Otoniel, um rapaz diferente de todos os outros. E ele coloca em seu coração o sonho de conquistar aquele monte. E ele se dispõe a arriscar a sua própria vida para realizar aquele sonho. Nós estamos falando de um jovem, mas a idade cronológica não é o que importa. O que importa é o vigor do Espírito. Porque quando Deus deu para Abraão o sonho, o projeto de fundar uma nova nação, a Bíblia diz que Abraão era da idade de 75 anos. Com Jeremias foi diferente. Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz que ele foi chamado desde o ventre de sua mãe. E quando ele tinha, segundo os estudiosos, aproximadamente 15 anos de idade, Deus revelou a ele que havia uma chamada específica em sua vida. Então Deus chama jovens como Otoniel, Deus chama um nascituro ainda no ventre da sua mãe, Deus chama um adolescente de 15 anos, mas Deus chama também um homem de 75 anos, ou um homem ainda, ou uma mulher ainda com mais idade. Deus não está olhando para a idade biológica de alguém, Ele é o Senhor do tempo. Para Ele não existe barreiras da idade cronológica. E eu creio que nesta noite, Deus está chamando crianças, bebês, que só existem no plano de Deus. Crianças que ainda não foram geradas. Quantos creem assim comigo? Ou será que eu estou louco? Eu creio que é pelo Espírito que eu estou falando. Deus está chamando crianças que ainda não foram geradas, tal qual Jeremias. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Nesta noite, Deus está chamando crianças que ainda não foram geradas. Mas Deus está chamando também bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. A voz de Deus continua sendo aquela mesma que Isaías ouviu: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O grande problema, irmãos, é que às vezes vão 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e a pessoa morre salva, mas ela morre sem descobrir os grandes projetos de Deus para a sua vida. Existem pessoas que vão morrer sem ouvir o chamado de Deus para as suas vidas, sem ter a revelação daquilo que Deus projetou para elas nesta terra, nesta vida. É por isso que Jesus disse repetidas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que nós estamos sendo preparados não apenas para identificar os sonhos, as visões e os projetos de Deus para as nossas vidas, mas para a realização desses projetos, para a consolidação desses projetos. Agora, irmãos, o mais especial é que nós estamos levantando uma geração de crianças e de adolescentes e de jovens que desde cedo, desde bem pequenos, já sabem
que são eleitos por Deus, que Deus os elegeu antes de serem concebidos, que Deus os chamou, que eles foram escolhidos por Deus para a realização de grandes coisas para o reino de Deus, neste tempo final, coisas que glorificam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É preciso que as crianças, os adolescentes e os jovens saibam que vieram a este mundo, neste tempo, não por vontade simplesmente de papai e mamãe, mas que vieram a este mundo pela vontade de Deus, e que Deus tem um grande plano para eles. Vieram a este mundo para a realização de um grande plano, um plano poderoso, um plano ungido, um plano que uma vez mais a terra será abalada. Eu quero, em nome de Jesus, pedir aos senhores que são pais, às senhoras que são mães, e também aos avós, que se assentem com seus filhos, que se assentem com seus netos, e que digam para eles que Deus tem um grande plano na vida deles, que Deus tem um plano poderoso, que Deus tem um plano ungido, que eles vieram nesse tempo em que a glória de Deus vai se manifestar, porque a igreja do arrebatamento será uma igreja poderosa. A igreja do arrebatamento será uma igreja ungida. Glória a Deus. Aleluia. Ensine a seus filhos e aos seus netos, para que eles descubram a vontade de Deus para as suas vidas. E eu fiquei pensando uma coisa: você tem que entrar nos sonhos dos seus filhos e nos sonhos dos seus netos. Eu disse entrar. Quem entra, entra para dentro dos sonhos dos seus filhos, para aquecer, para afogueá-los com orações, com jejuns, com a revelação da palavra de Deus, com a orientação do Espírito Santo. Você tem que ajudar os seus filhos a protegerem os seus sonhos contra as astutas ciladas do diabo, contra os dardos inflamados. Você tem que ajudar os seus filhos a proteger os seus sonhos das setas envenenadas atiradas pelo maligno. Você tem que ajudar os seus filhos a desfazer todas as mentiras e todo o engano do maligno. E para isso você tem que entrar nos sonhos, nas visões, nos projetos dos seus filhos e dos seus netos. Mas entrar de forma positiva, entrar de forma proativa, com uma palavra profética, com uma palavra de fé, com uma revelação da palavra de Deus e com a orientação do Espírito Santo. Porque também, meus irmãos, existem pessoas que são matadoras de sonhos, são assassinos e assassinas dos sonhos dos seus filhos, dos seus netos, do cônjuge, de um amigo, de um irmão, por causa das suas mentes deturpadas, negativas, por falta de profecia, por falta de revelação da palavra de Deus, porque andam, pensam e agem segundo a carne e não segundo o Espírito. Nesta noite eu quero repreender todo espírito negativo, todo espírito de medo, todo espírito de mentira, de engano, espíritos sedutores. Nós nos levantamos contra vocês na autoridade do nome de Jesus. As nossas armas são poderosas, armas de combate e armas de defesa. Não tenha medo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor.
Converse com seus filhos. Fale a eles uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição. Glória a Deus. Agora, irmãos, para finalizar, uma das razões porque Otoniel foi um conquistador é porque ele estava perto de Caleb. E Caleb era um homem 100% conquistador. Ele não era um jovenzinho. Ele era um homem com mais de 85 anos. Mas ele era um homem conquistador. E o Espírito Santo quer que você entenda nesta noite que é com gente assim que você deve estar. É com gente assim que você deve se associar. Nós precisamos saber a quem nós contamos os nossos sonhos. Nós não podemos contar os nossos sonhos para a pessoa errada, como fez José, que contou seus sonhos para os seus irmãos e desde aquela hora eles passaram a odiá-lo. Nós podemos associar os nossos sonhos, visões, projetos, objetivos de vida, revelações de Deus com pessoas que vão orar por nós e que vão orar conosco, por pessoas que creem no sobrenatural de Deus. Fica longe de gente carnal. Procure um Caleb e fique perto dele. Glória a Deus. Na segunda carta de João, capítulo único, versículo 9 a 11, nós vamos encontrar o apóstolo dizendo que existem pessoas que nós não devemos recebê-las em nossas casas e também que nós não devemos saudá-las. Obviamente, aqui não está falando, pode passar isto, quem o saúda tem parte nas suas más obras. Não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Você não pode receber qualquer pessoa na sua casa. Você tem que escolher a dedo quem são as pessoas que você vai convidar para se assentar à sua mesa. E quem sabe até mesmo entrar no seu quarto, o lugar secreto, onde existe o altar, onde você fala com Deus. Obviamente, aqui não está falando de dizer bom dia, de dizer boa tarde, mas está falando de saudar como os santos fazem. Saudar com ósculo santo, saudar com uma saudação com a paz do Senhor. Bendito seja o Senhor. Então o apóstolo nos orienta que nós devemos evitar, e até mesmo evitar de cumprimentar com cumprimentos cristãos aqueles que transtornam a doutrina de Cristo. Parece-me que ele está falando que um simples cumprimento, um aperto de mão e um sorriso significam participação em suas obras, e isso é muito sério. Aquele que transtornou a doutrina de Cristo, ele precisa saber que nós não concordamos com aquilo, que nós repugnamos aquilo. Também em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, aqui já é uma lista de pessoas que Paulo diz: não comais com eles, nem a ceia do Senhor, e nem em qualquer outro lugar. Com esses, nem sequer comais, no plural, ou no singular, com o tal, nem ainda comais. Então, meus amados irmãos, Deus quer colocar um Caleb perto de cada um de nós. E ter um Caleb por perto, irmãos, é um privilégio. E ainda que essa pessoa nos fale de forma contundente, ainda que essa pessoa nos fale de forma positiva, ainda que essa pessoa nos corrija, seja inteligente,
receba a correção com amor, com gratidão, louve a Deus e agradeça a Deus de ter colocado um Caleb em sua vida. Na igreja que eu congregava lá em Campinas, tinha um Caleb. Era um irmão que já estava comigo há mais de 20 anos. Durante mais de 20 anos também, ele foi pastor da igreja presbiteriana. Se formou lá, no seminário presbiteriano de Campinas. E ai de mim, e todas as vezes que pregando, eu falei alguma coisa errada, o Caleb ia lá me corrigir. E eu dou graças a Deus por aquele Caleb que Deus colocou na minha vida durante tantos anos. Meu professor, meu instrutor. Um Caleb que Deus coloca em nossas vidas, ele vai nos desafiar. Para que nós nos apliquemos mais ao estudo. Para que nós nos apliquemos mais à oração, ao jejum. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 19 e versículo 20, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Para todos aqueles aqui presentes ou ausentes que estão murmurando contra esta mensagem, eu entrego para você esse texto. Ouve o conselho. Não seja como o jumento e a mula, que não se deixam admoestar. Não seja como um animal que precisa colocar freios em suas bocas. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim você seja sábio. O que o Espírito Santo está nos falando nesta noite é que existe algo mais a ser conquistado. Existe um ministério maior. Existem dons espirituais para serem recebidos. Existe a plenitude do Espírito Santo. Existe o batismo com o Espírito Santo. Existe a sabedoria divina, a revelação da palavra de Deus, a unção do alto. Existe mais saúde para você. Existem mais oportunidades profissionais para serem conquistadas. Existem mais oportunidades de negócios, oportunidades de mercado. Existem amizades sinceras, amizades leais. Existe um monte a ser conquistado. E Caleb disse: ao que tomar o monte de Kiriat Sefer, eu darei a minha filha Axa por esposa. O nome Axa quer dizer graça, porque somente os que conquistam é que se casam com a graça de Deus. E quem casa com a graça de Deus está muito bem. Eu particularmente, eu não quero só flertar com a Axa de Deus. Eu não quero só namorar com a Axa de Deus. Eu quero me casar e ficar casado com a Axa de Deus. Porque a Axa é a graça, é o favor de Deus que dá um toque especial. A Axa é o perfume de Cristo. E quando você passa com o perfume de Cristo, o perfume de Cristo faz com que os demônios saiam correndo, malucos, para um lado e para o outro. Porque a Bíblia diz que é por 7 caminhos eles correrão de você. Aleluia. A graça de Deus, a Axa de Deus é um direito seu. É um direito de todo o Filho de Deus. Prepare-se para ser desafiado, porque Deus vai colocar um Caleb em sua vida. Quem sabe Deus já colocou. Quem sabe é o seu marido. Ele é o Caleb que Deus colocou em sua vida. Quem sabe a sua esposa é o Caleb que Deus colocou em sua vida, ou até mesmo um filho menor é o Caleb que Deus colocou em sua vida.
Este Caleb vai lhe mostrar montes e cidades que você ainda não viu, oportunidades que você ainda não detectou, mas elas estão ali, estão esperando por você, estão escondidas, não de você, mas estão escondidas para você. E quando você tomar, Deus vai lhe dizer: meus parabéns, aqui está a minha Aquisa, aqui está a minha graça, eu entrego a minha graça para você viver para sempre com ela, por sua companheira, por todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que Aquisa foi ao pai e pediu terras férteis, porque quando você se habilita e se torna um conquistador, Deus faz o seu casamento com a Aquisa dele, e Deus lhe dá bênçãos inferiores e lhe dá bênçãos superiores. As bênçãos inferiores falam de sabedoria, de inteligência, de saúde, de prosperidade e de sucesso, mas Deus também lhe dá bênçãos superiores, que são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a revelação da palavra de Deus e a revelação dos segredos de Deus. Queridos irmãos, Deus está nos preparando para realizar grandes conquistas, não por força, nem por violência, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito do Senhor e pela revelação da palavra de Deus. Ó Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra é como um toque, para que nós nos levantemos da nossa comodidade, e não apenas nos levantemos, mas andemos, e apressemos os nossos passos, e entremos, Senhor, em algum tipo de velocidade, numa carreira, a carreira que nos está proposta, porque nós sabemos que aqui não é o nosso descanso. Isso está bem patente, e está escrito em nossos corações e em nossas mentes. Mas agora o Senhor envia a Tua palavra para renovar esta palavra em nossos corações e em nossas mentes. E nós nos levantaremos, e nós andaremos, e nós correremos. Ajuda-nos para que os nossos pés sejam ligeiros, para que nós corramos a carreira que nos está proposta, individualmente, também, Senhor, no coletivo de nossas famílias, mas também, Senhor, no coletivo de nossa igreja, no coletivo de nossa congregação, e no coletivo de todas as congregações deste setor, que estão, Senhor, sob a orientação ministerial e pastoral desta igreja. Ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos fiéis, não sejamos desobedientes à visão celestial, mas realizemos tudo quanto está proposto, na forma que está proposto, e façamos tudo com fidelidade ao script do Espírito Santo. É o nosso desejo obedecer, é o nosso desejo obediência. Dá-nos o preparo espiritual para sermos obedientes. Dá-nos o preparo psicológico, emocional, para sermos obedientes. Dá-nos, Senhor, o preparo físico, para que possamos, Senhor, ter a saúde, a disposição, a força física, para realizar
tudo quanto o Senhor projetou. Quero pedir que aqueles que precisam de cura divina, para o cumprimento desse propósito, que sejam, Senhor, pelo poder da Tua palavra, curados nesta noite. Que a unção quebre todo jugo genético, doenças hereditárias, em nome de Jesus, desapareçam. Quebra, Senhor, esse vínculo. Quebra, Senhor, esse vínculo genético, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Esta é uma noite da glória de Deus, irmãos. Oh, aleluia. E o Senhor está quebrando vínculos genéticos, e você vai testemunhar. Não é porque a sua mãe e a sua avó teve reumatismo, não é porque esse reumatismo veio no seu código genético que você vai ter, porque nesta noite o Senhor está quebrando doenças hereditárias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cura, Senhor, almas que estão doentes, que sofrem, Senhor, de transtornos. Oh, aleluia. Que querem, mas não conseguem, que querem, mas não podem. Liberta, quebra essas algemas. Oh, aleluia. Nós queremos estar preparados para que neste ano de 2022 o Senhor realize, consolide, concretize grandes projetos, projetos que foram gestados no teu coração. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, receba como um presente de Deus para este tempo, em nome de Jesus Cristo, como um presente de Deus. Oh, aleluia. Presente do tipo, Ele dá um presente a quem não merece. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.